A música popular brasileira, estes astros que marcaram ao longo da história a música brasileira. E ninguém foi mais popular, ninguém teve maior trânsito e comunicação com o público do que Wilson Simonal. O famoso Simonal, o que cantava País Tropical, enfim, um cantor com uma história fascinante. Este homem veio a ser crucificado, perseguido, patrulhado, acusado de colaborador da polícia ou da segurança dos governos autoritários. E há uns anos começou um movimento de dizer que a coisa não era bem assim. Quando um estudante de História da Universidade Federal, Gustavo Alonso, escolheu o tema, ele que conhece a música brasileira, que se interessa pela música brasileira, para fazer a sua tese de mestrado. Gustavo Alonso fez um trabalho extraordinário, que vem de ser lançado pela editora Record este livro, Simonal, quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga. Está aqui a figura de Simonal. E nós vamos conversar sobre a música popular brasileira e sobre esta estranha relação que os artistas procuraram ter como se fossem heróis de uma resistência, como se eles interpretassem a vontade do povo. Gustavo Alonso, uma coisa que me chamou a atenção, que você diz com muita honestidade, você que não viveu aqueles anos que eu vivi como repórter, é que o Simonal, ao não ser contra o regime, ele admitia que a população aceitava o regime. Até porque o presidente Médici, que era o presidente daquela época, teve índices de popularidade comparáveis ao do presidente Lula. E os outros lutavam contra a maré, porque eles pregavam no deserto, porque era uma coisa muito de elite, muito de classe média. Né? O próprio Chico Buarque é filho do grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, enfim. Como é que você chegou a esse assunto? Como é que você escolheu este tema para o seu mestrado e acabou dando num livro fantástico, porque é um livro que tem aqui 468 páginas. Bom, esse livro, essa tese, né, essa dissertação de mestrado foi defendida em 2007 na Universidade Federal Fluminense. Eu trabalhei nele de 2005 a 2006, 2004, 2005, 2006. Em 2004 eu comecei a ter ideia do livro, e eu tive a ideia do livro porque eu comecei a ler uma série de referências sobre a história da música brasileira, e ninguém trabalhava com o Simonal, né? Ninguém trabalhava com essa figura ali. Ele sempre era citado como um bom cantor, mas é o canalha, é o ótimo showman, mas era o cara que dedo duro, enfim. Né? Você tinha uma série de manifestações pontuais na bibliografia sobre a música brasileira, e não se problematizava o Simonal, a gente ficava sem saber, ficava meio que mal explicado. Eu falei, putz, então eu tenho que ir atrás disso. E você chegou a ouvir os discos do Simonal? Cheguei, comecei a me interessar pelo Simonal. Nessa época caiu um livro na minha mão, que é o livro Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César de Araújo, que trabalha exatamente com essa memória da música popular brasileira, e como uma determinada memória foi privilegiada a outras. Né? Ele mostra ali no livro dele como os cantores bregas, os cantores cafonas também foram censurados pela ditadura e também, não são lembrados. Né? E essa turma da esquerda tinha horror ao Orlando Silva, que era o campeão das vendas, eles gozavam o Orlando Silva.
Esses cafonas desagradavam tanto as esquerdas quanto as direitas, que queriam um Brasil mais asséptico, né, mais limpo também, né? E o Paulo mostrou o Paulo César de Araújo mostrou essa memória da música brasileira. Quando a gente lembra da ditadura, a gente lembra da época da ditadura, a gente lembra das músicas da resistência, quase sempre, né? Ele mostra ali como os artistas bregas também foram censurados. Você que é historiador e que acompanha o mundo, né, o que acontece no mundo e o que aconteceu ao longo da história, você acha justa essa palavra ditadura ou foi um regime autoritário? Porque quem não estava envolvido ali na luta ideológica, era do Partido Comunista, do PCdoB ou da luta armada, nunca sofreu nenhuma restrição. O país, o sujeito entrava e saía do Brasil. Se nós tivermos uma ditadura, como é que você classificaria, digamos, o regime de Cuba, que as pessoas não podem sair? A revolução que houve em Portugal, em que confiscavam as casas das pessoas, roubavam os bens das pessoas. Existe ditadura A, B, C, ditadura com gradação igual a terremoto? Olha, eu trabalho com a concepção de que o regime militar foi um período ditatorial, assim. Mas com o Congresso aberto, o doutor Tancredo Neves estava lá, o Ulisses Guimarães estavam lá. É ditadura, é isso? As eleições eram limitadas, né? Não eram mesmo coisa que períodos diretas. Né? Sim, mas teve momentos de Congresso fechado. Teve momentos de Congresso fechado, né? A eleição não era, só havia 2 partidos. Agora, se você me pergunta de Cuba também é uma ditadura, mas acho que eles assumem isso, né? A ditadura do proletariado, né? Eu acho que isso é assumido pelos marxistas, né? A função do governo revolucionário é instaurar a ditadura do proletariado. A questão é que, agora, me parece que os anos 70 aqui no Brasil também é um governo ditatorial, autoritário, ditatorial Por exemplo, o Médici não caçou nenhum parlamentar, nem fechou o Congresso. O Geisel, que o sucedeu, caçou e fechou. E, no entanto, o Médici é o mais atacado. Mas tem uma série de momentos ali também em que a ruptura dos direitos humanos, né, que fica meio complicado, como há em Cuba também, né, ruptura dos direitos humanos, então fica meio complicado a gente não entender isso como ditadura, me parece. Mas, de qualquer forma, o Simonal está vivendo esse momento ali e, em diversos momentos, ele também está cantando a alegria de ser brasileiro, a alegria desse regime, de viver nesse Brasil aí dos militares, o que vai contribuir para que ele depois venha se tornar um certo bode aí desse período, né. Não é o único motivo. Eu tento mostrar no livro como o Simonal já era, antes do episódio do Contador, porque depois do filme do Simonal, né, e esse livro é anterior ao filme do Simonal, né, e uma outra biografia que veio a sair também, o Simonal já era repudiado por uma determinada esquerda, por uma determinada MPB, e também por uma determinada direita, antes do episódio do Contador. E né? É bom explicar ao telespectador o que era o episódio do Contador, Exato, em que ele realmente foi à polícia e denunciou o camarada. Mas não era ideológico, era ideológico. Pois esse episódio tornou-se mais ideologizado do que talvez fosse, né? O Simonal, em 71, ele tinha um contador que ele achava que estava sendo roubado, né, por esse contador, chamou amigos, seguranças do DOPS, que eram seguranças pessoais dele, e faziam bico para ele de segurança, e chamou esses sujeitos do DOPS e pediu para dar uma prensa no contador, que veio a ser torturado, veio a ser, né, sofrer uma série de serviços, e daí, quando ele foi libertado, né, a informação vazou, e aí o Simonal começou-se a falar que o Simonal tinha torturado o contador, né? Quando ele tinha sofrido sem torturas, mas isso começou-se a vazar essa informação. Aí no julgamento, que aí o acontecimento foi a júri, né? No júri o Simonal disse, né, que ele, olha, para se defender, né, eu sempre estive do lado dos homens, eu sempre estive do lado dos militares, por que agora, né, isso está se virando contra mim, né? Por que agora o jogo está contra mim? Ele falou isso no intuito de se ajudar, né? Acabou um pouco se prejudicando, talvez um pouco porque essa memória de uma determinada esquerda e de uma determinada música brasileira tem privilegiado certos artistas, uma determinada memória sobre a música popular que privilegia as artistas da resistência. Luiz Gonzaga, que foi o maior fenômeno da música popular nordestina, sertaneja do Brasil, sempre se procurou abafar isso porque ele era a favor do regime. Você não podia ser a favor do regime? Eu mostro aí no livro. O Gilberto Freire, o maior sociólogo brasileiro, também. Agora não, todos estão arrependidos de terem negado o Gilberto Freire.
Eu mostro aí no livro como vários artistas, em diversos momentos, mesmo essas estrelas, digamos, consagradas da MPB, como em diversos momentos, por motivos variados, eles flertaram com o regime dos anos 70, né, ali da ditadura dos anos 70. Elis Regina, né, para os próprios tropicalistas. Eu mostro ali como Martim da Vila cantou músicas que se sintonizavam com o regime. Eu mostro como Marcos Valle cantou músicas que se sintonizavam com o regime. Em vários momentos. Sintonizava em que sentido? Cantava, por exemplo, um dos a Elis Regina, vamos ao exemplo da Elis Regina. Em 72, há uma grande festa do regime que era os 150 anos da independência do Brasil. Né? Sesquicentenário, né? E ela cantou, na época foi acusada, ela foi reger um coral de artistas da TV Globo que iam cantar o hino numa festa do regime, que se foi uma festa do regime grande. Uma festa do país, não era do país, regime. Claro, mas a questão é que na época, essa que era a questão, na época ela foi acusada pelo pessoal do Pasquim, por uma determinada esquerda, pelas próprias pessoas da música, né, de estar adulando o regime. Foi uma festa do Exército pelo Sesc Centenário, ela foi lá e cantou como cantora, não deu opinião, não fez discurso e teve a carreira quase liquidada. A sorte dela é que o Ronaldo Bosco, Nelson Mota, o pessoal... Alguns saíram ali para ajudar, né? Isso aconteceu com vários artistas. O Ivan Lins também teve uma passagem quando ele cantou O Amor é Meu País, uma música que horror, os caras... Foi acusado de ser pró-regime, né? Ser amor ao país era para ser execrado. Vamos para o nosso intervalo e voltamos com esse jovem, talentoso escritor, com coragem e com personalidade de estar falando a verdade. Gustavo Alonso, o jovem historiador e escritor que lançou este livro fantástico sobre o Wilson Simonal, um cantor brasileiro que empolgou as multidões. Está aí o livro e tem uma fotografia dele com um dos astros. Aí ele está com quem aí? Aí ele está do lado do Geraldo Vandré. Geraldo Vandré. Uma foto histórica. Essa foto eu consegui através da segunda mulher do Simonal, né? Quando o Simonal estava lá quase morrendo, né? Ele que veio morrer de complicações do fígado e tudo, né? Devido à bebida, né? Ao alcoolismo, que ele acabou virando. E o Geraldo Vandré, e aí ele está com... E o Geraldo Vandré foi visitá-lo no hospital uma das vezes que ele estava internado. Aí ele está com James Brown. James Brown, grande nome da música internacional. Aí, né? Também é uma foto. Essa foto foi tirada no Brasil ou nos Essa foto foi Estados tirada no Unidos? Brasil, se não me engano. Aqui no Você Brasil. também conseguia através da segunda mulher do Simonal. Agora, é verdade que o Geraldo Vandré, que fez o hino da contestação, da passeata, esse Geraldo Vandré depois viu que o caminho não era aquele? Pois é, O Geraldo Vandré, eu nunca li. Pois é, o Geraldo Vandré, eu trabalho um pouco o caso do Geraldo Vandré em alguma passagem, mas o Geraldo Vandré, ele mesmo diz, né, até hoje tem uma entrevista dele, quem quiser na internet até tem, mas ele diz que não sofreu sevícias, né, ele voltou em 73, né, negociando com o regime, ficou quieto, e depois veio a se aproximar dos militares, chegou a fazer música para os militares, hoje vive muito ligado ainda aos militares da aeronáutica, né? Não há provas aí que ele tenha sido torturado, claro. Que ele mesmo diz que não, né?
Claro. Mas, de qualquer forma, o Paulo César de Araújo, nesse livro que eu falei no primeiro bloco, ele mostra como foi a volta negociada do Geraldo Vandré, né? Como é que houve uma série de negociações. Eu mostro, através desse livro, como, em diversos momentos, né, a ditadura, longe de ter essa imagem pura e simples, onde as coisas não eram negociadas, havia muita negociação, né? Havia muita negociação para se liberar O música. grande Darcy Ribeiro, que era o chefe da Casa Civil do Jango, o ministro da Educação do Jango, o reitor da UNB, o Darcy Ribeiro teve um câncer num pulmão, exilado no Peru, e pediu para ser operado no Brasil, porque queria morrer no Brasil. Veio aqui, operou e tal, depois foi embora de novo. Outro caso exemplar assim, dessa negociação, por exemplo, é o caso dos tropicalistas. Por exemplo, eles foram exilados em 69, né? Em 69 eles ficaram em prisão domiciliar durante 6 meses na Bahia, em meados de 69 eles foram exilados para Londres, né? Em 71, né, Caetano consegue negociar, através do Chico Anísio, da Maria Bethânia, que estava aqui no Brasil, uma vinda para o Brasil para visitar os pais, porque era festa de bodas agora me falha a memória, mas bodas de 40 anos de casamento dos pais. Ele vem para cá, toma uma pressão quando chega no aeroporto, querem que ele componha uma música transamazônica, mas ele vem. E depois ele volta para Londres, né? E depois, no final de 71, início de 72, ele volta em definitivo, ou seja, ainda quando o regime ainda está no auge, digamos assim, antes do fim do milagre, né? Antes de 73, os tropicalistas, Caetano e Gil depois, né? Que estavam exilados voltam, ou seja... De 74, porque foi 74, o governo Geisel que foi o governo da imprevidência na energia. No Brasil não teve racionamento, quando deveria ter tido, né? O governo Médici foi um governo que começou e terminou popular. E é isso. Então, há uma série de negociações e eu tento mostrar isso como eu acho interessante agora, uma negociação desigual. Porque que você também faz uma analogia aqui e cita muito o Pelé, porque o Pelé é outro que também falavam mal do Pelé, diziam que era mau caráter, porque ele não era contra o regime. Qual é o problema? Quer dizer, eu dizia antes e digo hoje, eu fui a favor o tempo todo. Quando jovem, eu participei do movimento, tenho muito orgulho disso. Da mesma maneira que respeito os que estiveram contra, que até sofreram. Respeito os direitos deles também. Essa negação é que não é possível, né? E aí você... O Simonal era muito próximo do Pelé, né? O Simonal era amigo pessoal do Pelé, né? Chegou aí para o México com a seleção de 70. Ele era esse símbolo desse Brasil grande, não à toa depois foi pego um pouco para a Bósnia, né? Mas também tem que ser... Eu mostro ali no livro como o Simonal também ele era agressivo com essas esquerdas e com esse núcleo da MPB que estava se formando, né? Ele, ao longo dos anos 60, ele que começou Bossa Novista, ele vai se afastar da Bossa Nova. Sim. E aí vai ganhar o repúdio de uma determinada esquerda que gostava muito da Bossa Nova, se baseava muito da Bossa Nova. Aliás, toda a MPB foi criada nessa vertente, né? E também se afastou um pouco de uma determinada direita que queria dele uma figura mais... Eu estou vendo aqui, e o Jair Rodrigues, que na época também era uma estrela. Jair Rodrigues também, né? Ele que começou ali com muito sucesso ali com a Elis Regina, no programa Filme na Bossa. Quando chegar ali em 1970, 71, ele canta uma série de músicas sintonizados com o regime, né? Canta sambas enredos do Império Serrano. E foi patrulhado também? Foi patrulhado. Todos esses artistas que eu estou falando, né? Inclusive, por exemplo, o Chico Buarque, que eu mostro aí no livro também, como Chico Buarque, que na época não era o mito que se tornou, né? Ele foi patrulhado também, porque ele era mais um dos artistas que estava lá. Em 68, ele fez uma música chamada Bom Tempo, né? Aquela confusão toda das passeatas, né? Aquele tempo, o pau quebrando nas ruas do Rio. E aí ele faz uma música chamada Bom Tempo, na Bienal. Mas olha, eu fiquei ele foi patrulhado por causa disso. Quando procurei o Gustavo Alonso, comecei a ler o livro, não larguei o livro, porque que coragem, que honestidade, que isenção, isso também pela idade, porque ele não viveu aquela época, quando ele se refere, por exemplo, que se fala na passeata dos 100 mil contra a Revolução, e ninguém fala na passeata de 1 milhão a favor da Revolução, anos antes. E o seu futuro? Nós temos 1 minuto para você contar quais são os próximos livros que vêm aí. O futuro eu estou aguardando para uma editora aí querer se interessar também pela minha tese de doutorado. Esse aí foi meu livro de mestrado, agora estou com a tese de doutorado pronta, basicamente, né? Tem que dar uma arrumadinha, mas está pronta. É
um livro sobre a história da música sertaneja no Brasil, dos anos 70, pelo menos até os anos 90. É. Mais ou menos no mesmo número E de também páginas. tem patrulhamento E nessa, ali. claro, o que mais tem, né? Eu trabalho com a ditadura e vou até o período Collor, né? Até o período Collor, aí quando tem esse boom da Que, música aliás, sertaneja. o Collor deu muita força à música sertaneja. Tem né? essa questão. Esse foi o embrólio que me fez assim, me interessar pelo Exatamente. tema, né? E eu tinha vivido aquele período, né? Me lembro. E resolvi começar por aí. Minha intenção inicial era pesquisar só o período Collor, mas depois eu me alonguei e fiz até os anos 70 também, dos anos 70 até os anos 90, porque a própria denominação música sertaneja surge a partir da ideia de modernização, né? Ou seja, de incorporar elementos estrangeiros. E há uma outra coisa que eu observo na minha vida de repórter, de jornalista e de escritor também, é como é que pessoas que participaram do governo Collor e da Revolução agora fingem que não tem nada a ver com aquilo. Essa é um pouco a questão. Nada a ver. Tem até um membro da Academia Brasileira de Letras, um homem de grande cultura, marxista, mas foi ministro do Collor, aliás, 2. E tiram da biografia. É uma coisa doida. Quando morreu o Miguel Reale, um dos mais notáveis brasileiros do século passado, a família tirou do obituário que saiu nos jornais de que ele tinha sido secretário 2 vezes do doutor Ademar de Barros, um grande governador de São Paulo. Botaram só que ele foi secretário de Interior e Justiça, não disse de quem. Um absurdo. Olha, você está dando uma grande contribuição à verdade e você está dando uma grande contribuição ao Brasil, aos jovens, mostrando que há uma geração nova que vem sem as mágoas dos ressentimentos do passado. Um passado que eu vivi, mas do qual não tenho nenhum ressentimento, nenhuma queixa das vezes em que fui patrulhado também. Mas, enfim, tem gente que alimenta isso e ainda ganha dinheiro com isso. Muito obrigado, Gustavo Alonso. Parabéns pelo seu livro. Obrigado. Até o próximo Brasil é Isso.